mais uma edição do programa Dialogando e hoje a nossa entrevistada é a psicóloga Priscila Castor. A mesma vai falar para você que está assistindo, amigo telespectador, sobre a depressão. É um prazer ter a sua presença aqui no programa Dialogando. Fala pra gente como pode fazer para diminuir mais a atenção dessas pessoas que vivem caindo na depressão e até mesmo perdendo suas vidas. Sim. O prazer, na verdade, é meu. Obrigada, Márcio, pela oportunidade e pela oportunidade que você está dando às demais pessoas, porque, assim, a depressão é um assunto muito tabu ainda. As pessoas acreditam que a pessoa depressiva é aquela que só está deitada, não sai de casa, mas às vezes a depressão está naquela pessoa que está sempre muito feliz, com todas as perspectivas, e a gente acaba se enganando. E aí onde você, respondendo a tua pergunta, como é que a gente pode combater? Justamente tendo cada vez mais conhecimento para poder divulgar, para poder explanar, porque normalmente quem sofre de depressão tem dificuldade tanto de reconhecer que está depressiva, quanto de pedir ajuda. Então o ideal é os familiares terem maior conhecimento sobre a depressão, porque eles sim que vão poder ajudar melhor no tratamento. Com relação, qual é o tipo de pessoas que pode até também chegar a se aproximar dessas pessoas depressivas? Como você falou, a depressão não é um tipo só, tem vários tipos. Ninguém, às vezes, o pessoal está alegre, mas deixa que está depressivo, pode a qualquer momento cometer um suicídio. E qual é o tipo de pessoa ideal para se aproximar dessas pessoas, dialogar com essas pessoas? Na verdade, qualquer tipo de pessoa pode fazer esse serviço. Claro que a gente tem que tomar muitos cuidados, porque o profissional ele vai saber conduzir corretamente. Mas uma coisa que é muito comum a gente fazer e que na verdade é o maior erro é a pessoa está depressiva, ai, isso é falta de Deus, vai buscar fé, ai, deixa de preguiça, vamos lá. Às vezes a pessoa tem até boa vontade de ajudar, mas não sabe. Então assim, como é que eu faço para ajudar uma pessoa que está em depressão e eu não sei como lidar? Escuta ela, em vez de talvez falar coisas que não deva, escuta e pede a ela, olha, será que você não está precisando de uma ajuda de um profissional? Vamos buscar um profissional, porque isso é sério. Porque na verdade assim, a depressão não tem cura, infelizmente, mas ela tem um tratamento. Então a pessoa pode ter uma vez uma crise depressiva e nunca mais apresentar, se ela fizer o tratamento adequado. Mas existe muito tabu, muitos preconceitos, muitas coisas, e as pessoas acabam correndo, e principalmente falta de informação, falta muita informação ainda. Com relação ao depressivo, a pessoa que está com depressão, ele está criando isso na sua mente, que está ficando, o pessoal não está dando muita atenção para ele, e aí onde ele começa a vir tecendo essas ideias na cabeça? Sim, boa pergunta, isso é muito bom. Então assim, como é que funciona a cabeça de um depressivo? Ele simplesmente perde o entusiasmo de viver, então assim, até coisas que ele amava fazer antes, não tem mais o mesmo prazer. Então, assim, na cabeça dele funciona que nada tá bom, nada funciona, nada dá certo, tudo funciona pro outro. E que, na verdade, digamos que é uma visão errônea, mas ao mesmo tempo não, porque por conta da depressão, ele só tende a olhar o lado negativo, ele nunca sabe tirar algo positivo. E aí a importância da pessoa que tem a depressão ter a predisposição genética, porque, por exemplo, se eu não tenho predisposição genética de ter a depressão, dificilmente eu vá... claro que todos nós vamos passar por momentos de tristeza, de estar deprimidos, todos nós passamos por isso. Mas a depressão é algo mais sério. E que o fato da não predisposição genética me ajuda, porque infelizmente quem sofre de depressão, ela não precisa de um motivo grandioso. Por exemplo, se eu tenho a predisposição de me tornar depressiva, o fato de eu, digamos, sei lá, perder um horário com um compromisso já é um motivo para eu entrar na depressão. Por mais que todo mundo diga, mas que bobagem, foi nada. Mas é aquela coisa que eu já vou estar só olhando o lado negativo. Então eu realmente perco o estímulo para a vida. Eu acho que não tem mais função. Coisas que eu amava fazer hoje em dia não fazem sentido. E a cabeça do depressivo é sempre assim, o que é que eu estou fazendo? Qual é a minha função? Meu caso não tem mais jeito. Então é sempre essa visão muito negativa. Por isso o alto índice de suicídio, infelizmente. Olha, você está acompanhando aqui o programa Dialogando com a psicóloga Priscila Castor. E este é um tema muito importante aqui para a nossa cidade de Uicuri, região do Araripe. Algo temos de fazer para ajudar essas pessoas que estão se perdendo. Para que você que tenha pessoas assim,
não haja como se fosse aquela pessoa está com sacanagem, não. É como a psicóloga está falando, é um problema sério que nos leva à morte quando a pessoa chega a esse momento, né, doutor? Para ele, a única coisa que só vai resolver é a morte, isso é o que nos preocupa tanto a sociedade no momento. Isso. E lembrando que também não é do dia para a noite que vai acontecer, porque, por exemplo, se eu tenho algum pensamento suicida, eu sei dos riscos, eu tenho medo, então é algo que é um processo, então eu fico, aqueles pensamentos ficam me perturbando, então por mais que eu tente tirar o foco, sempre volto, então não é uma coisa de um dia para a noite. Pessoas que sofrem de depressão passam meses, passam anos, e a gente perde muitas pessoas justamente por suicídio, por as pessoas ao redor não perceberem, porque, por exemplo, sim, tem aqueles tipos de depressivos que não saem da cama, não se levantam, tem estímulo, mas tem aquele depressivo que tá aqui brincando com você, tirando onda, super divertido, que você diz, mas fulano, eu nunca pensei que ele passasse por isso. Então, por isso a informação, e principalmente, para quem está de lado, porque mesmo que eu esteja com uma máscara momentânea, eu tô no meio de uma festa, eu tô rindo e tal, mas quando eu chego em casa eu vou ter meus momentos mais isolados, mais irritado. Eu, vez ou outra, eu costumo falar sobre, mas se eu cometesse suicídio, vem essas ideias de, rapaz, às vezes me dá uma vontade de fazer isso, então, vez ou outra, ela solta na conversa dela, porque na verdade ela tá com medo, é um meio dela pedir ajuda e que ela não sabe como, então, principalmente as pessoas que estão de lado é que vão observar melhor esse quadro. Momento que a pessoa com depressão, que às vezes corta alguma parte do corpo, aquela pessoa na verdade está querendo morrer, doutor, ou ele está dando uma dica para que as pessoas vejam que ele não está brincando e ele não quer fazer aquilo. Isso. E às vezes a pessoa quando ignora, ele vê que ninguém está ao lado dele e é onde ele comete um suicídio. Isso é um assunto bem delicado, porque, por exemplo, normalmente, quem quer cometer o suicídio de verdade, é como eu disse, não vai ser uma coisa do dia para a noite. Tem todo um planejamento, tem toda uma elaboração. Então, normalmente, as pessoas que querem de fato, elas vão fazer para que dê certo. Elas não querem para chamar. Tem a questão, sim, de chamar atenção, que é uma maneira também de depressão. Pedindo socorro, no caso, né? Pedido de socorro, porque se eu estou me cortando, independente, eu não estou bem. Então, eu preciso de ajuda. Só que também tem aqueles casos de que eu não sei como ser mais efetivo cortar os pulsos. Mas, por exemplo, se a gente sabe que se eu corto o pulso, eu tenho como sobreviver também. Ou se automedicar, tomar muitos medicamentos. Claro que eu posso morrer ou não. Então, digamos que ainda tem essa chance. Mas o depressivo de verdade, quando ele faz pra valer. E pode ser que ele faça valendo, mas que não funcione. Entende? Mas a intenção é essa. E que sim, na verdade, essas pessoas para chamar a atenção não entraria tanto na depressão, com exceção que se ela falhasse, porque de fato, quem tem a depressão, ela elabora muito bem para não ter um risco, não é uma coisa como eu disse, do dia para a noite. Ela elabora e executa muito bem para que aconteça. No caso, faz tudo no planejamento dele. Tudo planejamento. E para ver que você que está assistindo agora o programa Dialogando, saber que a depressão não é brincadeira, porque às vezes a mulher pode ter um filho de 1 ano de idade, pode ser casada, pode ser solteira, tanto a mulher como o homem. Quando eles fazem isso, que comete o suicídio, eles perdem o amor da família, do que mais é sagrado, vamos supor, um filho. E quando a pessoa faz isso, né, doutor, já sabe porque ele perdeu o sentido de tudo. Outra pergunta também que é importante, é porque o depressivo, ele não quer que as pessoas tenham pena dele, não é verdade? Trate ele de uma forma que ele quer ser tratado, um carinho, mas um carinho sem ser com adulamento, essas besteiras, que isso não vai trazer algo para ele ficar confortável, não é verdade? Porque na verdade ele não quer tá se vitimizando, não é à toa que muitos depressivos estão sempre rindo, tal, é aquela pessoa que você jamais desconfia, entende? Então ela não quer ter esse tipo de vitimismo, tal. Ela algumas vezes pode até recorrer à ajuda, eu estou precisando, tal, então tem esse lado, mas uma coisa que é importantíssimo, a depressão não é falta de fé, não é falta de Deus, não é nada disso. Um exemplo que eu sempre costumo dar, que se fosse falta de fé, que muita gente diz, isso é falta de Deus, vai para a igreja, procure. Claro que a igreja ela vai ter um forte aliado nosso, isso é óbvio. Não só a igreja, a religião, em vários sentidos da religião. É um forte aliado, mas independente, não é só ela que só ela vai poder ajudar. Então, um apoio profissional para a depressão é essencial.
O exemplo que eu sempre dou é do próprio padre Marcelo Rossi. Se fosse falta de fé, o padre não teria entrado em depressão. E que ele mesmo deu entrevista dizendo que várias vezes ele chegava, os fiéis chegavam dizendo que estava com depressão, e ele dizia que é falta de Deus, vai orar mais, vai rezar. Então, não é isso. Claro que é essencial, mas principalmente cuidados com os especialistas. Com relação também, doutora, a pessoa que está com depressão, o mais apropriado é ele buscar ajuda das pessoas fora ou a de dentro de casa? Porque muitas vezes o pessoal de dentro de casa pode até assim, não dar muita atenção para aquele problema. E quando as pessoas de fora, que não convivem ali, eu acredito que quando ele passa a contar o que ele está passando, aquela pessoa, vamos supor, um psicólogo, seja lá qual for a pessoa que der um conselho para ele está querendo aquele conselho. Então, quando a pessoa dá um conselho, ele vai colocar em prática aquilo que aquela pessoa falou. E que depende, por exemplo, o conselho por conselho, porque assim, normalmente quem tem depressão, dependendo do tipo da depressão, que tem a leve, tem a grave e tal, dependendo, ela vai precisar de medicamento. Então, não adianta, eu tenho depressão, mas eu não quero tomar medicamento, eu quero fazer o tratamento psicológico. Não vai adiantar, porque às vezes a gente vai estar orientando o que aquela pessoa pode fazer, mas ela não tem forças para aquilo. Então, é um forte aliado. A gente precisa da junção dos dois. Então, às vezes, como eu disse, não é um conselho pelo conselho. A gente precisa do especialista do medicamento, porque ele faz com que a gente tenha mais essa autonomia, certo? Então, é extremamente importante isso também. E de quem buscar ajuda, quem puder, quem vê. Infelizmente, é como você disse, as pessoas de casa normalmente ignoram, mas é preguiça, não faz nada, olha ali, é drama, é se vitimizando. Infelizmente, existe muito preconceito das próprias pessoas que estão ao nosso lado. E são elas que mais podem ajudar. Por quê? Se nem, digamos, se eu tenho depressão e minha mãe não acredita que é besteira, que é bobagem, eu digo assim, poxa, nem minha mãe pode me ajudar, quem é que pode me ajudar? Então, principalmente, a gente ter esse olhar da empatia. Tá, mas por que tu não quer sair? Não sei, algo mais forte, algo me puxa, eu não estou motivado. Eu me colocar no lugar do outro. E é como eu digo, o principal, se eu não tenho o que falar, escute e diga, pois vamos buscar, eu posso lhe ajudar buscando um profissional. Vamos, vai dar certo, vamos tentar motivar, mas não no sentido de que, vamos sair, mulher, pra festa, se é porque tu não tá saindo pras festas, é porque tu não tá indo pra igreja, é porque... Não é isso, não culpabilize, porque quem é depressivo, ele já se sente muito culpado, porque ele diz assim, por que é que eu tô sentindo isso? Eu sei, eu tenho milhões de motivos pra sorrir, porque todo mundo diz, mas tu tem uma filha, tu tem uma família, tu tem um marido, tu tem... A pessoa sabe que tem tudo isso, mas ela não consegue perceber graça, então tudo perde o sentido. Então, é até pior porque se eu já me culpabilizo por isso, de poxa, eu tenho uma família, eu só tenho a agradecer. E vem alguém e ainda diz, mas você não reconhece tal, então isso é um peso bem grande. Muito bem, o programa Dialogando de hoje, eu estou conversando aqui com Priscila Castor, falando sobre um tema que nos chama tanto a atenção minha como sua, de toda a população, este problema que é tão sério aqui no nosso Brasil. Já agradeço a sua participação aqui no programa Dialogando. Também. Mais uma vez agradecendo a oportunidade, espero ter contribuído. Claro que a gente aqui tem um tempinho de falar muita coisa, mas assim, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, me procurem, me chamem no WhatsApp. Eu atendo na Clínica Santa Beleza e Saúde, número 53, certo? É aqui na Rua José Agra Lins, por trás de Macioneira Veículos, é um ponto de referência muito bom. Trabalho aqui de segunda a sábado e assim, o telefone do WhatsApp é 81 996370152, certo? Então, eu estou disponível para tirar dúvidas, fazer consultas. Se você percebe que tem alguém depressivo, se você está desconfiando, então busque ajuda também para ela, porque quem tem depressão realmente está muito perdido, então às vezes não sabe nem tomar um rumo, não sabe nem o que fazer. Então, você que está do lado de uma pessoa que percebe que ela é depressiva, é a pessoa que mais pode contribuir para a ajuda. O meu Instagram é @psicologa.priscilacastor, certo? E o Facebook é Priscila Castor Siqueira /psicóloga, que é a página do Facebook, e o Facebook pessoal é Priscila Castor Siqueira.